missão da imprensa é a busca pela verdade dos fatos. Ver a Globo falar isso é um tapa na cara de qualquer pessoa decente. O jornal mais manipulador do país. Todas as vezes em que as instituições da República vivem suas crises, costumam apontar para o culpado de estimação, o jornalismo profissional. Em anos eleitorais, essa tendência se acirra. Você se depara com escândalos, os governantes não gostam de olhar para suas entranhas e depurá-las, preferem sempre utilizar a imprensa para noticiar o que vem a público, agora chegam a dizer que não pedem para falar bem deles, apenas falar a verdade. Omitem apenas que no entender deles a verdade tem sempre de coincidir com seu próprio ponto de vista. Da mesma forma, quando há desmandos no governo, os discursos de governistas e oposicionistas acabam convergindo para atacar o mesmo culpado de sempre, a imprensa. Não pense olhar para o orçamento, com zelo em aplicar as prioritárias, em se dedicar a políticas públicas que consertem mazelas do país ou atendam às demandas da população em áreas críticas como segurança, saúde e educação, preferem de se dizer injustiçados pelo jornalismo profissional. Mesmo o Supremo, que supervisiona inúmeros inquéritos criminais que lhe cabem e outros tantos em que claramente extrapola o seu papel. Quando se vê no centro de investigações sérias da imprensa, tomas como ofensas e atitude de lesa-pátria, como se os seus ministros fossem inalcançáveis, não são. Nossa mais alta corte deveria mais que ninguém conhecer a natureza intrinsecamente humana, portanto falível de sua própria atividade. O jornalismo profissional é aquele que segue valores e princípios que, se bem aplicados, produzem um primeiro conhecimento de fatos e pessoas, como definem de modo preciso os princípios editoriais do Grupo Globo. Sua tarefa é noticiar os fatos com isenção, e em muitos casos revelá-los tirando-os da escuridão. A Globo, né? Tá bom. Como toda atividade humana, ele não está imune a erros, mas quando estes acontecem, o jornalismo profissional os reconhece e faz correções públicas. É mesmo. Eu lembro. As várias correções. Tipo o Bonner, na sabatina do Lula, pedindo desculpa, basicamente, ao Lula, né? A Globo ter criticado que o Lula foi preso e agora está descondenado. Não se pode confundir jornalismo profissional com aqueles que se autodeclaram jornalismo de esquerda ou jornalismo de direita. Na ponta de cada um desses extremos, o que costuma haver de concreto não passa de propaganda, de defesa de um governo, de um partido, de uma causa. A causa do jornalismo profissional é totalmente buscar a verdade. Mas, bicho, eu sou um jornalista, se tiver que escolher esquerda e direita, obviamente, sem sombra de dúvida nenhuma, de direita. Por mais que eu prefiro só ser um jornalista bolsonarista, extremista da ultradireita radical, super conservadora, maluca. Agora, eu acho que eu busco a verdade. A Globo, não. Eu comento que sai na Globo. Assim como eu comento que sai na esquerda, eu comento que sai na direita. E estamos aqui, por exemplo, fazendo uma crítica, inclusive, à direita. Assim também como fazendo críticas ao Lula. Aí, se tem alguém que critica todo mundo, não sou tão virtuoso assim, não, que eu conheço a minha insignificância. Mas eu tento de verdade. Isso aqui não é jornalismo em lugar nenhum. O que está acontecendo aqui é porque a Globo virou alvo do PT. A Globo virou alvo do PT, principalmente depois daquele PowerPoint. E porque a Globo também está deixando a entender que o Supremo, para mim isso aqui é o ponto central, deve estar reclamando das matérias da Malu Gaspar. E a Globo termina, acho que passando um recado para o Judiciário. No Grupo Globo é o que vem sendo feito, especialmente no período democrático, o país vive desde 88. Falei para vocês que a gente ia falar da redemocratização. De lá para cá, o jornalismo que praticamos noticiou tudo que houve de bom e tudo que houve de mal em todos os governos. O redondo de vocês, que vocês não disseram que teve de bom. Vocês não noticiaram nada de Bolsonaro. Vocês abafaram Bolsonaro do início até o fim. Bolsonaro falando para as pessoas irem para casa, procurar um médico nos primeiros sintomas, e vocês desumanizando ele, falando que ele estava fazendo piada e pouco das pessoas doentes. Vocês merecem pagar. A Globo merece pagar. Basta ir aos arquivos. Embora não aceite gritos ou ameaças, o Grupo Globo age sempre com serenidade, sem desviar 1 milímetro dos princípios cardeais. Agora o recado pro judiciário. Ó. O princípio deles é buscar a verdade. Afinal, se aprendeu algo nesses 100 anos comemorados em 2025, né? A Globo aprendeu algo nesses 100 anos. É que os poderosos passam e o bom jornalismo fica. Tradução. Vocês vão passar. A Globo vai continuar existindo. Nós vamos continuar mandando nesse país. Junto com outras famílias dinásticas. Principalmente aquelas que dominam o setor financeiro brasileiro. Recado pro Supremo aqui, viu, Gilmar? A Globo tá desafiando vocês, viu? E aí a gente encerra com o Merval Pereira, outro cínico. Os Supremos. Agora já não é mais um governo autoritário que ameaça o Supremo, é o Supremo que ameaça a democracia. Eu já podia parar aqui, né? Porque já deu pra ver que é de uma hipocrisia sem igual. Ouvi isso daqui da boca do Merval Pereira. Mas ele fala, a fórmula mais usada em governos autoritários de esquerda e de direita para o controle da democracia, sem que suas instituições deixem de funcionar na aparência, é o que está acontecendo agora no Brasil, né? É o domínio do que aqui se denomina de Supremo. Por ser a última instância da justiça, é a que pode definir quem está certo ou errado, especialmente no Brasil, onde qualquer tipo de ação vai parar lá. Por isso mesmo um governo como o de Bolsonaro atacava seus representantes.
Ele coloca aqui claramente o objetivo de dar um golpe. Para criar na população algeriza a sua atuação. Não atacava ninguém. Eram críticas muito bem fundamentadas em relação a todas essas perseguições. As críticas ao Supremo vinham dessas perseguições e daquelas ações do Randolph Rodrigues, sem apelo nenhum da sociedade, que ele ia lá e tudo que o Randolph pedia acontecia. Virava até piada. Em consequência, os que defendiam a democracia em diversos níveis nacionais se uniram a favor do Supremo, e mesmo medidas consideradas exageradas, como as longas prisões provisórias ou punições contra críticas, mesmo as menos agressivas, eram vistas como fatos a serem barrados para não deixar que o clima de campanha contra o Supremo prosperasse. Todos eles sabiam dos absurdos. Eles são cúmplices do autoritarismo e da tirania. O inquérito das fake news, por exemplo, mal iniciado há 7 anos, foi muito criticado no momento por falhas técnicas, como a indicação do Dom Pedro III como relator, sem que houvesse sorteio, mas seus exageros nunca foram combatidos com devido rigor por boa parte da imprensa profissional, inclusive ele bota ali, inclusive eu, no entendimento de que o objetivo final era correto. É para destruir Bolsonaro. Vamos ficar quietos. Só que não. A circunstância política permitiu que aflorassem alguns dos membros do Supremo seus instintos mais primitivamente autoritários, contidos pelo ambiente democrático que começou a se esvair no governo Bolsonaro. Os anos de persistência da Operação Lava Jato devem-se muito ao ministro Gilmar Mendes, que um dia classificou o governo petista de cleptocracia, e apoia as decisões que tiveram dos ministros Teori Zavascki e Edson Fachin, 2 apoiadores de primeira ordem. Alguma coisa aconteceu no caminho, porém, que fez com que o próprio ministro Gilmar Mendes mudasse de posição, e ele passou a ser o inimigo ferrenho da Lava Jato. Criticava anteriormente, é bem verdade, as longas prisões preventivas, as delações premiadas abusivas, mas não revogava suas palavras diante das acusações de corrupção que abundavam com as prisões. Foi buscar nas transcrições criminosas de conversa entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba a base para sua campanha de aniquilamento da operação, sem se preocupar com o que estava sendo deixado pelo caminho. Uma série de crimes não julgados, muitos empresários e políticos liberados, mesmo depois que suas confissões tivessem revelado esquemas criminosos variados e muito dinheiro devolvido. Tudo parecia compor o quadro proposto pelo Romero Jucá: estancar a sangria, com o Supremo e tudo. O espírito vingativo de parte dos membros do Supremo aparece agora na defesa da confraria, ora com a ressurreição de propostas já engavetadas, ora com a questão de medidas que reduzem o poder do Senado para impedir membros da Corte ou para reduzir o âmbito das CPIs. Ora para ameaçar um senador que, nos estritos poderes que lhe confere a Constituição, indiciou 3 deles por motivos reais, mas por meio de instrumento impróprio. Não satisfeitos com a reprovação do relatório, querem impor uma derrota cachapante ao senador, impedindo de se candidatar à reeleição. Agora, já não é mais um governo autoritário que ameaça o Supremo. É o Supremo que ameaça a democracia, se envolvendo em um jogo político que, a pretexto de prevenir uma volta da extrema-direita ao poder, se transforma em um instrumento de medidas autoritárias. Pior, evita que seus membros envolvidos em denúncias graves de corrupção sejam investigados por seus atos. Pela reação agressiva e desproporcional, fica a sensação de que se sente acima de todos os demais poderes da República, não apenas na retórica. Como definiu Gilmar Mendes, o nome é Supremo porque nós somos supremos. E tá aí.